Feche seus olhos por um momento, queridos. Paz, paz. Muitos corações agitados. Deus diz paz, paz, paz para teu coração. Essa é uma escola onde pessoas pagaram um alto preço para estar aqui. Uns pagaram de recursos, outros foram emocionais. Mas muitos chegaram aqui dizendo: Senhor, se o Senhor não fizer alguma coisa, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Quantos chegaram aqui assim, dessa forma? Desesperados. Desesperados. É uma geração, nós vivemos um tempo onde as pessoas estão desesperadas. Nós estamos no limiar, fala assim, de um grande avivamento mundial. Quem vai sair na frente? Quem vai sair na frente? Existe um exército que é preparado para ir na frente. E eu creio que Deus te trouxe aqui para você ir na frente. Deus te trouxe aqui para ativar algo na sua vida. Deus te trouxe aqui com um propósito, queridos. Para mudar você. Pode se assentar por um momento. Sejam bem-vindos à Escola do Clamor. Dê um forte aplauso ao Senhor, queridos. Obrigado, queridos. A paz, que saudade que eu estava de vocês. Saudade, rapaz. A gente está o tempo todo, andava o tempo todo junto, e agora essa pandemia. Mas o Senhor tem grandes coisas vindo aí para frente. Mas eu queria que você entendesse uma coisa. Em primeiro lugar, é um tempo diferente, mas é um tempo precioso. Todo mundo só olha pelo lado ruim, eu estou achando maravilhoso. Porque se estiver tudo bem, se estivesse tudo muito bem, como esteve durante tanto tempo, né? As pessoas não se preparam, não se santificam. Elas vivem um entretenimento. O Brasil viveu anos só de entretenimento, show, eventos. Quando de repente Deus disse: agora vamos para valer. Agora nós temos algo mais concreto para você, né? Existe uma urgência. Fala comigo, uma urgência. Meu Deus, existe uma urgência. Uma urgência entre as gerações. Uma urgência para nós vivermos um contexto diferente. E mais do que isso, existe um tempo profético. Eu queria só começar, vamos só orar para a gente guardar o coração de todos, porque eu senti algumas pessoas muito agitadas e eu creio que é normal, mas ao mesmo tempo uma expectativa muito grande. E essa expectativa só Jesus pode cobrir isso na sua vida. Não é a escola que vai fazer isso, não é nenhum dos preletores que vão passar aqui. Precisa ter uma ideia, nem a glória que está aqui. Só Jesus tocar em você. Então é Ele que nós vamos apontar essa noite. Amém? Senhor, levanta a tua mão assim. Jesus, muito obrigado por nos trazer aqui. Fala, obrigado por nos trazer neste lugar. Guarda a saúde de cada um. Guarda a saúde mental, a saúde emocional. Guarda nosso coração, Senhor. Que haja em nós esse sentimento de gratidão, esse sentimento de urgência, esse sentimento de privilégio, Senhor, de participarmos de algo histórico, Pai. Obrigado, Jesus, por estarmos aqui. Nós louvamos o Teu nome. Toda honra, toda glória, toda minha expectativa não está em homens, mas está no Senhor, em nome de Jesus. Amém? Isso é importante a gente saber, porque homens frustram as nossas expectativas, mas Deus não. Tá? E eu quero começar essa noite, uma mensagem que Deus colocou no meu coração. Na verdade, eu quero começar abrindo para vocês que o ano de 2021 foi para mim muito difícil, ao mesmo tempo maravilhoso. Todas as vezes que Deus está para te dar algo novo, Ele te leva num lugar de tribulação.
é igual uma mãe que está para dar à luz a um filho, né? Nós, homens, olhamos de fora, mas as mulheres sabem o que é dar à luz um filho. Né? E graças a Deus por vocês, mulheres, né? Porque nós não saberíamos passar 1/5 daquela dor. Agora, Deus está como em dores de parto na vida de muitas pessoas. E existe um versículo que diz que esse breve momento de tribulação produz em nós um peso eterno de glória. Então, esses dias que nós vamos passar juntos, manhã, tarde e noite, essa primeira semana é uma semana de preparação. A gente anda muito junto, a gente caminha muito junto, a gente abre muito. Vem alguns preletores, mas mais semana que vem muitos até. Mas tem algo muito especial, muito especial. Eu considero essa talvez seja a escola mais especial que nós já fizemos em 24 anos. Por quê? Porque esse ano passado não é apenas você que está chegando aqui, que foi mexido, que foi esticado, mas foi a própria escola. Fomos nós. E muito mais do que isso, o profético nessa nação também foi. E o ano passado, diante de tantas coisas acontecendo, o Senhor me deu um grande privilégio. Por isso que existem lugares que Deus te leva que você só descobre a importância depois que você saiu dele. Por isso, honre e valorize os lugares que Deus colocar você. Porque só depois você vai ver o valor da liberdade, o valor do conhecimento, o valor da unção, o valor da presença de Deus. Nós vamos construir algo muito precioso aqui, juntos com o Senhor, claro. Mas o ano passado eu estive num lugar. Né? Eu estive num lugar que quando eu sentei, passei 3 dias. Parecia que eu tinha ido no céu e voltado. E quando eu vi aquelas pessoas, eu fui convidado o ano passado para estar eles chamaram de Global Prophetic Consultation, que é um conselho profético internacional global, onde 200 a 300 profetas do mundo inteiro se reuniriam num lugar durante 3 dias para buscar a presença de Deus e saber o que Deus estava falando com o mundo. Imagina. Quem é a líder desse movimento? Foi a Cindy Jacobs. Cindy Jacobs, alguém já ouviu falar de Cindy Jacobs? Se você não ouviu falar, você não é crente. Não, estou brincando. Brincadeira. Mas é uma das maiores profetas do mundo. Eu creio que ela é uma profetisa governamental. Tá? E ela me convidou pelo privilégio. Obrigado, meu irmão. Receba até o galardão. Ela me convidou, e eu estive, só que eu não sabia o valor que é aquilo. Para você ter uma ideia do lugar, quem estava lá era o profeta que consultava o Donald Trump. Quem estava lá eram profetas que regem, dão palavras para, na Inglaterra, todo o Reino Unido, eles lideram movimentos de vozes proféticas em nações. E quando eu cheguei lá e vi tudo isso, eu falei, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? E aí Deus me mostrou algumas coisas, e ali foi falado que eu vou passar algumas coisas para você hoje. Algumas coisas Deus falou comigo, algumas coisas Deus falou com muitas pessoas, mas é um conselho profético mundial que ninguém tem, porque, na verdade, quem estava lá que recebeu, e você tem o privilégio de receber algumas informações. E uma das coisas que Deus começou a falar foi sobre a próxima estação que nós vamos viver. Quantos gostariam de ouvir o que vai acontecer? Tá. Muita coisa Deus falou, mas eu anotei algumas delas e eu quero passar para vocês, porque vai importar demais no que vai acontecer daqui para frente. Por quê? Porque ao longo do tempo, por isso que eu falei que é uma escola muito diferente, porque de tempos em tempos Deus faz assim, 6 passos e um sacrifício. 6 passos e um sacrifício. Tem gente que só quer os 6 passos, 12, entendeu? 18 e vai por aí. Tem gente que parou, o tempo passa, os ministérios começam a crescer, se estabilizam, e as pessoas querem parar de sacrificar. É por isso que ministérios se tornam velhos. Não apenas de idade, mas de relevância. O mais importante não é o tempo do ministério, mas a relevância que Deus quer continuar a trazer para qualquer um.
Não existe essa questão de nova geração e velha geração. Existe uma geração que é relevante e outra que não é relevante. Existem os novos que não entenderam nada e velhos que perderam a visão. Existem visões que foram usadas há 20 anos atrás e hoje pararam de ser usadas. Ou existem visões que começam bem e terminam mal. Mas diga para o teu irmão, é como você termina seu ministério é que importa, e não como você começa. O que você vai ouvir aqui não é apenas palavras proféticas de um ministério de 24 anos, porque isso poderia ter sido um museu. Mas o que eu quero falar para vocês é sobre ministérios e o processo de como continuar relevante ao longo do tempo e como continuar ter palavras proféticas e ser uma voz e não ser um eco depois de um tempo. Porque muitos ministérios começam bem, terminam mal, e muitos ministérios deixam de ser vozes e se tornam ecos. E quando isso acontece, a gente sabe que tem alguma coisa errada, a gente respeita o tempo, a gente respeita o ministério, mas a gente sabe que está faltando alguma coisa. A palavra já não chega mais como chegava há 10 anos atrás. E não chega como chegava antes. E aí que vem o sacrifício, que poucas pessoas querem fazer. Porque o tempo vai passando, os ministérios vão se estabilizando, se tornam famosos, conhecidos, as finanças se estabilizam, e aí você se estabiliza. E esse é o momento que você tem que perguntar, Senhor, eu deixo tudo para trás e começo algo, ou eu vou simplesmente viver sem relevância? Diga para o teu irmão, é melhor você ser relevante, sem levar nada para trás, do que ter um patrimônio sem a voz de Deus. Dá um forte aplauso ao Senhor, querido. Quero que você entenda o que eu estou falando. Eu tive o privilégio de ouvir muitas coisas que Deus está falando no mundo e eu quero compartilhar com vocês. Muita gente está assistindo pela internet. Aliás, se você quiser testar para os seus amigos, está sendo transmitido no canal do YouTube. Tá? Transmita aí, dá um toque para todo mundo na sua rede social que todas as mensagens vão ser liberadas livremente no canal do YouTube. Por quê? Porque esse ano nós não podemos segurar nenhuma voz profética. Entendeu? Vários anos a gente pediu para o pessoal se inscrever, aí Deus fala, libera. As pessoas que quiserem nos abençoar são livres, mas a voz profética não pode deixar de chegar nos seus lares. Então, se você quiser, avise, a gente vai passar toda a programação da semana para vocês, e toda a programação vai estar sendo transmitida ao vivo pelo nosso canal do YouTube, Clamor Oficial. Amém? Então vamos lá. Eu quero falar para vocês então sobre um tempo de relevância e o que os profetas do mundo estão ouvindo. Inclusive alguns deles vão trazer palavras para vocês. Nós vamos colocar um telão aqui e eles vão ministrar para vocês de longe, mas eles vão ministrar da Inglaterra, Estados Unidos e vários países, tá? São coisas que Deus mandou, Deus falou comigo, encharca o Brasil com a voz profética. Encharca, não é só uma gente libera, encharca. Nós vamos viver isso à parte do mundo, o Brasil vai viver uma história separada. Estamos vivendo e vamos viver um ano muito tenso, politicamente, espiritualmente, financeiramente. E a única coisa que vai salvar essa nação não é o Planalto Central, mas é uma voz profética liberada sobre a igreja. Escreva isso, depois você guarda, você vai entender o que eu vou falar. Mas então Deus falou comigo, encharca essa escola com a voz profética. Encharca. O que significa isso? Vamos ouvir palavras. Primeira coisa que eu ouvi, que eu achei muito interessante, que eu creio que é verdade, que daqui para frente nós vamos começar a andar como companhias de profetas. Significa que você vai juntar com grupos de pessoas e vão andar juntos. Ministérios vão nascer não mais individuais, mas ministérios vão nascer de codependentes uns com outros. Não haverá mais competição entre ministérios, mas Deus vai começar a abrir trabalhos juntos, em cooperatividade. E Deus falou, olha, você vai celebrar o dom do outro, você vai se alegrar que o outro seja maior do que você não vai ter ciúmes do outro, muito pelo contrário, você vai
querer andar com pessoas, isso vai começar a andar sobre as pessoas que ouvirem a voz de Deus, tá? O que eu estou falando para você é para você ser bem-sucedido, para você pegar o veio de Deus e andar com ele. São dicas e streams que a gente fala, veios de Deus, que quando você entra nele, pum, você rompe. Deu para entender? Então, pega esses segredos que não são apenas meus, mas são de homens e mulheres muito experimentados no Espírito, e você vai ter segredos que você vai agradecer a eles e a mim para o resto da sua vida. Primeira coisa, então, companhias de profetas. Fala comigo, companhias de profetas. Nós vamos começar a experimentar uma nova dimensão de maturidade nessa nação. Nós andamos como crianças e a igreja brasileira cresceu em números, mas ela não cresceu em nível de maturidade. Ela cresceu numericamente, mas ela não cresceu em maturidade. Então, o ano de 2022 é um ano que Deus está chamando a igreja para a maturidade. E a primeira coisa que ela vai fazer na maturidade é a circuncisão. Deus vai circuncidar você. Companhia de profetas significa que você vai começar a andar com pessoas e você vai ver o erro delas. Mas ao invés de olhar o erro, você vai olhar o que ela celebra, o que ela carrega. A unidade não vai vir em você estar em acordo, mas a unidade virá o nível de paixão que essa pessoa tem por Jesus. Procure colegas, procure pessoas que vão andar com você em ministério, que são mais apaixonadas por Jesus que você é. Esse é o segredo. Não ande com pessoas somente habilidosas, mas ande com pessoas apaixonadas por Jesus. Porque quem é apaixonado por Jesus, Deus pode te dar habilidades, mas quem tem só habilidade pode se tornar vaidoso. É muita coisa que vocês vão receber, tá? Vamos lá. Segunda coisa que Deus falou conosco foi sobre, não sei se você já percebeu, há um texto na palavra de Deus, diz que João Batista foi o maior de todos os profetas do Velho Testamento, mas o menor no reino foi João. Por quê? Muito simples. Porque João Batista, tá? Ele preparou a vinda de Jesus. Certo? Nesses últimos dias, Deus vai começar a levantar uma geração de profetas que vai preparar a segunda volta de Jesus. O ministério profético não tem sido muito bem entendido nesses últimos anos na nação brasileira, porque tudo está nas mãos de um pastor. E a gente precisa começar a trabalhar em presbitério, juntos com outros ministérios. Precisamos entender. E nesses próximos anos, o ministério profético, que a Bíblia fala, não sou eu, tudo que a gente fala tem que estar na palavra de Deus, que os fundamentos da igreja está nas mãos dos apóstolos e profetas. Profeta, apóstolo, não é pastor de muita igreja. Isso é um conceito completamente contrário ao bíblico. O que é um apóstolo, pastor? Primeira coisa, você vai ver Pedro, em 1 Pedro capítulo 1, versículo... 1 Pedro capítulo 1 diz, Pedro, servo e apóstolo. Paulo diz em Efésios 1, Paulo, servo e apóstolo. Quer dizer, apóstolo não é um título, apóstolo é uma função. Primeira coisa que você precisa entender, para abrir a sua mente. Segunda coisa, que o apóstolo não é para sobrepor sobre os outros, mas para servir. E ele trabalha juntamente com o profeta. Então, o que é um apóstolo? Eu vou dar para vocês uma pincelada hoje, eu sei que a gente está cansada, mas eu vou começar a abrir porque a gente tem muito pouco tempo. Nós estamos aqui num tempo que a gente tem que aproveitar cada segundo deles, cada momento deles. Eu não sei se amanhã nós estaremos aqui, não sabemos o que vai acontecer amanhã. Nós estamos vivendo um tempo assim, basta cada dia ser um mal. Essa é a verdade, gente. Que a gente precisa orar, jejuar, clamar, para que a gente consiga cumprir tudo que Deus tem. Mas então não vou perder muito tempo, porque um tempo valioso que a gente tem juntos. O que é um apóstolo? Muito simples, queridos. Quando o apóstolo Paulo,
ele estava escrevendo o Antigo Testamento, o Novo Testamento, ele pegou duas palavras, ou seja, duas palavras que os discípulos usaram, que não são do contexto hebraico nem aramaico. São palavras gregas e romanas. As duas maiores palavras. A primeira dela, eclésia. Fala comigo, eclésia. O que é uma eclésia? Eclésia era uma reunião de pessoas que discutiam sobre os assuntos da comunidade. Isso era uma eclésia na Grécia Antiga. Tá? Então, quando eles escreveram o Novo Testamento, eles usaram uma palavra que poderia exprimir um pouquinho o que era pessoas que se reuniriam para falar sobre o reino de Deus. Deu para entender? A segunda palavra é a palavra apóstolos. Fala comigo, apóstolos. A palavra apóstolos, ela vem do latim, que significa o enviado. Mas você tem que entender o que significa isso. Simples. Quando Roma, no Antigo Testamento, naquela época, a Roma Antiga, ela entrava, ela invadia uma terra, ela ocupava um território, ela ocupava o território em todas as áreas. Ela ocupava o território linguisticamente, artisticamente, a construção. Eles queriam colocar uma pequena Roma nos países ocupados, mudando a cultura. Tá? Então você chegava em Israel, na época de Jesus, o que acontecia naquela época? Você via construções, você via a música, eles infiltravam dentro. Tá? E aquela pessoa responsável para trazer a cultura de Roma para o território ocupado se chamava um apóstolo. Agora você vai entender, o que é um apóstolo? Alguém que caminha no Santo dos Santos. Alguém que conhece a Deus intimamente. Não tem nada a ver com implantação de igreja. Alguém que conhece os segredos de Deus, do reino. Alguém que não tem... Querido, eu não quero te ofender, mas eu quero ser muito claro, porque a gente está precisando quebrar paradigmas nessa nação e trazer conceitos corretos. Sabe, você pode implantar uma igreja, você pode implantar 50 igrejas, maravilhoso, você pode ter o título, que glória, mas o verdadeiro apóstolo nem gosta de ser chamado apóstolo. É uma pessoa que caminha na intimidade com Deus. E ele caminha junto com a voz profética. E quando ele lança os fundamentos, ele sabe, lá no reino, é assim que opera-se. Lá no reino, o Pai precisa ser demonstrado dessa forma. Assim como o Pai me enviou, o Espírito Santo quer nos enviar. Então, o apóstolo e profeta são aqueles que espelham o que Deus fala. E num presbitério com pastores, evangelistas, mestres, eles corrigem o trajeto que não está de acordo com o reino. Dá para me entender? E quando a gente para pensar nisso, é maravilhoso. Por quê? Porque isso tira de nós a hierarquia e traz de nós o reino de Deus entre nós. Levanta a tua mão e fala assim, eu quero o reino de Deus entre a minha vida. O verdadeiro apóstolo, ele caminha nas ruas de Deus. Jesus está com ele. Pode implantar a igreja, mas tudo o que ele faz, tudo que nós fazemos, tem um fundamento só, a volta de Jesus. O que Deus quer fazer durante esses dias é trazer pessoas com esse coração. Isso é maturidade, querido. O nível de revelação aumentou. Fala comigo, o nível de revelação aumentou. E nós precisamos aprender a misturar os ministérios. Fala comigo. Essa é a próxima geração, nós vamos misturar os ministérios. Significa que nós vamos caminhar juntos e nós vamos celebrar o dom uns dos outros. Também é uma visão multigeracional. Você não vai simplesmente cortar da sua lista aqueles que já um dia foram usados, mas você vai parar para usar, para ver exatamente o que Deus quer fazer em nossas vidas. Abra comigo, por favor, no livro de Mateus, capítulo 17.
Mateus 17. Meu Deus, é tanta coisa que eu quero ver como é que eu começo aqui. Seis dias Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e subiu ao monte. Número 6 é o número do homem. Subiu ao monte, o monte da transfiguração. Essa palavra transfigurada é a mesma palavra que está em Romanos 12, que diz assim: sejais transformados. Então Jesus levou eles para o alto com o intuito de quê? Mostrar para ele a transformação que precisa ocorrer em nossos corações. Um verdadeiro apóstolo e profeta, ele quer trazer a presença e a atmosfera de glória para que haja uma transformação. Porque hoje nós temos um mundo de pessoas, de igrejas cheias, de pessoas vazias. Nós vemos um mundo de pessoas trabalhando para Deus e perdendo Deus trabalhando para Deus. Nós vemos um mundo de pessoas dando muitas palavras, muitos talentos, muitas músicas, mas pouca relevância, poucas revelações e pouca manifestação de Deus. E quando você encontra isso, você diz: Senhor, onde está a palavra? Sabe o que é a palavra? É aquela pum, que bate no seu coração. Oh, é isso que transforma. Nós precisamos de uma geração transformada. Nós não precisamos de uma geração que enche os bancos das igrejas somente, mas uma geração transformada por Deus. Segundo lugar, nós entendemos o quê? Ele subiu no monte da transfiguração e a Bíblia diz que raios de luz fluíam das roupas, das vestes. Significa o quê? Significa que no momento em que você tem um encontro num ambiente certo, raios de revelação vão começar a tocar você. Revelação não é algo que você vai ter que ficar procurando. Nos ambientes certos, os raios de revelações vão tocar você. Nós estamos num lugar, nós vamos construir um lugar de muita revelação. E são raios de luzes que saíam das vestes de Jesus, vão tocar teu coração. E vão fazer mexer com várias coisas no seu pensamento. Entendeu? E uma das coisas que a gente percebe aqui no livro de Mateus é que uma nuvem cobriu. Todo ministério tem que ter a resposta de Deus. Seu ministério. Quantos líderes nós temos aqui? Líderes de igreja, líderes de célula, levanta a mão. Uau, a grande maioria. A minha pergunta para você, como líder, é: Deus responde ao seu ministério? O que você traz para Ele como sacrifício, Deus responde com fogo? Ou você simplesmente tem um intuito de entreter as pessoas? Nós precisamos tirar o número 6, que é o número do homem, e trazemos a manifestação de Deus. Você não foi chamado para entreter ninguém, você foi chamado para que a nuvem venha e você receba algo da parte do Senhor. Tá? Outra coisa que a gente percebe é o seguinte: medo. Jesus, aproximando, tocou e disse: levante-se e não tenham medo. Diante de toda uma estrutura que nós temos vivido nos últimos anos da nossa nação, nós vivemos uma geração de pessoas que vão ver os gigantes da terra e se assustam com eles. Sexta-feira nós listamos 6 gigantes. Eu listei 6 gigantes. E falaram assim: pensa bem se você vai fazer ou não. Consultamos aí tudo. 6 gigantes. Primeiro gigante, Covid. Outro, não sei, gripe H1N1. Como é que é esse negócio? Voos cancelados. Testes que estavam faltando. Meu Deus, era um mundo de coisa. No final foi: Jesus, o que é isso? Jesus falou assim: gigante. Gigantes. Aí Deus falou comigo assim: Ricardo, é muito simples. Ele falou assim comigo: quando Moisés mandou os espias para a terra prometida, vieram um mundo de repórteres dizendo: só tem gigante naquela terra. Somente 2. Voltaram dizendo: a terra é boa. A terra é boa. Minha pergunta é: será que
os outros espias estavam loucos ou mentiram? Não, porque muitas vezes a sabedoria, ela está conectada com o medo. E ela não está conectada com o temor de Deus. E aí você tem ouvido que as loucuras de Deus são mais sábias que a sabedoria do homem. Então, o que aconteceu? Eles foram e voltaram com o quê? Voltaram com os repórteres todo errado, mas 2, Josué e Caleb, falaram, não, a terra é boa. Somente aqueles 2 possuíram a terra, não é? Por quê? Existe uma unção que é dada de herança quando você devora seu inimigo. Existe uma unção que Deus te dá quando você tem uma coragem que não é sua. Você diz, Senhor, eu não estou entendendo nada. Senhor, eu não sei de nada. Mas se o Senhor mandou marchar, eu vou. Nós estamos vivendo uma época onde as pessoas estão racionais demais. Nós estamos vivendo uma época, querido, eu estou assustado, a gente está fazendo uma coisa aqui assim, completamente, eu sei, nosso nível de rigor na questão sanitária é porque a gente está num acampamento. Né? Vamos supor, lá na Lagoinha ou na Central, igreja, as pessoas morando no seu lugar, é mais tranquilo. Mas aqui nós estamos juntos, né? É um pouco mais complicado, né? É mais difícil. Mas ele falou conosco, olha, sejam cautelosos, mas não sejam medrosos. Tá? Outra coisa que Deus falou conosco é o seguinte, os gigantes que estão aí, diga para o teu irmão, é a força que Deus te dá. Quando você mata a cabeça de um gigante, Deus te dá o quê? Um alimento para você correr muito mais longe depois. Sabe o que eu quero dizer com isso, queridos? Davi disse assim, eu sento na mesa com meus inimigos e como. Mas eu como o quê? Eu como da herança que é minha. Herança. Existe uma herança que Deus está repartindo aqui essa noite. Acho que vocês não estão entendendo. Deus trouxe vocês aqui para repartir uma herança. Existe uma herança de uma outra geração. Existe uma herança de muitas coisas que aconteceram. E Deus está dizendo, aqueles que vencerem seus inimigos, eu vou entregar uma herança. Você pode levantar a mão e falar assim, eu quero a minha herança. Mas o preço você vai ter que pagar. Você vai ter que matar seus inimigos, você vai ter que entender, e Deus vai provar você. Deus está nos provando, isso é real. Mas esse é o lugar onde o Senhor busca o quê? Os guerreiros. Outra coisa interessante, a gente precisa de coragem e fé para remover montanhas, não é verdade? Algumas pessoas chamam de sabedoria, outros chamam de medo. Nós precisamos derrotar os nossos gigantes. A nossa força vem quando os nossos inimigos se tornam o nosso alimento. Não devemos ficar impressionados com o tamanho do nosso inimigo, mas se impressione com Deus. É isso que Ele chama para cada um de nós aqui. Nós vamos nos impressionar com Deus. Por isso que a adoração não é uma opção. A adoração é a nossa forma de trazer a atmosfera do céu à terra. E o nosso escape. Levante a sua mão e diga assim, já não sou mais escravo do medo, e eu sou filho de Deus. Já não sou mais escravo do medo, e eu sou filho de Deus. Eu me lembro que eu estava em Cuba, no ano de 2000, 2001, eu não sei, me prenderam, me detiveram na imigração. Eu só estava com um mundo de aparelhos, eu estava com um mundo de coisa, comida, remédios. E ali me detiveram, levantaram assim, e naquilo que a gente estava trazendo, a gente era ser preso, deportado, ou colocado na lista negra de Cuba. E quando a oficial de imigração levantou a mala, eram várias malas, ela me cercou assim, me passou no canto. Quando ela levantou a mala, ela disse, por que você está trazendo isso? Na hora eu baixei a minha cabeça e falei assim, o que eu falo? E Deus falou comigo assim,
diz para ela que nós amamos o povo dela. Quando Deus te fizer enfrentar inimigos, Ele vai te dar a estratégia certa. E vai colocar nas suas bocas as palavras certas. E vai colocar a flecha que vai tocar o coração daquelas pessoas. Eu me lembro que eu falei assim: eu amo a sua nação. E nós viemos aqui para abençoar seu povo. Aquela mulher era um oficial de imigração, começou a chorar, olhou para mim e falou assim: uau, ela fez desse jeito, uau. Fechou a mala, falou assim: foge daqui. Eu fico pensando, será que nós estamos nos expondo a essas realidades? Será que nós temos sido ousados o suficiente para querermos ter esse nível de revelação? Ou será que nós estamos sábios demais, com razões demais, mas ao mesmo tempo perdendo a nossa semente? Relevância. Tem algo que quer nascer dentro de você. Deus quer te gerar como não apenas um líder de louvor, que passaram aqui ou que passaram na sua igreja, mas Deus quer te levantar como um apóstolo. Talvez você não seja um apóstolo, mas alguém que vai caminhar nas ruas do Senhor. Alguém que vai buscar revelações que ninguém recebeu ainda. Deus vai te dar uma chave e você vai abrir segredos e acesso ilimitado a lugares que ninguém pode pisar. Quem quer ir nesse lugar? Quem quer tocar lugares que ninguém tocou? Quem quer receber de Deus uma chave? Fala assim: aqui você vai, aqui vai. Você não passa daqui, mas você vai. E você começa a receber do Senhor segredos que ninguém pode receber. Sabe o que Deus tem falado comigo? Poucas pessoas querem chegar lá. Muita gente quer o título, mas poucas pessoas têm fome de Deus, de querer entrar nos lugares que ninguém foi. A gente quer sentar e receber a revelação de um outro. Mas o que me custou para trazer essa revelação para você? O que me custou para gerar uma palavra revelada que você simplesmente recebe? Ou você, que Deus possa aumentar hoje no seu coração um desejo de ir para esses lugares. Levante a tua mão, comece a pedir ao Senhor: eu quero ir nesses lugares. Eu quero chegar nesse lugar de maturidade, nesse lugar, nesse ambiente de atmosfera de glória que o religioso não entra, o talento não chega. Você está entendendo? O talento não chega. O que faz você, levanta a tua mão, continua a orar, queridos. Isso é sério. O que faz você ter acesso a esses lugares secretos? O que faz você ser otorgado, né? Todos aqui passaram por uma triagem hoje, alguns tiveram que ir embora porque positivaram. O que faz você ser autentificado para poder permanecer e entrar nesses lugares? É isso que eu quero falar. Durante esses dias, Deus quer distribuir heranças. Durante esses dias, herança é o quê? Pede-me, te darei as nações. As nações têm chaves. Porque o que mais importa no reino são vidas. O que mais importa no reino não são prédios. A herança, quando a Bíblia fala de herança, não são patrimônio de uma igreja. A herança não é o seu talento, o seu dom. A herança são vidas. E não apenas vidas salvas, mas vidas que conseguem um outro nível de intimidade com Deus. O Senhor te chama para esse lugar mais alto. O Senhor te chama para esse lugar de transformação. O Senhor te convida: venha, eu vou te ensinar como chegar lá. Não se contente nos lugares vastos.
Eu me lembro em Êxodo capítulo 32, Moisés é convidado para subir a montanha. E ali ele chama o povo diz, não, vá você, traga as leis para nós vamos ficar aqui embaixo, esperando você voltar. Enquanto Moisés estava lá, sabe o que aconteceu? Porque Moisés demorou, tardou-se, eles construíram um bezerro de ouro. O que é um bezerro de ouro? Uma adoração? Não, mais do que isso, uma chave. Quando alguém pega seu ouro e manda fundir, está entregando uma chave. Meu coração não está nos altos lugares, está aqui na terra. Um nível de glória muito baixo. Moisés desceu e Deus disse, o seu povo. Ele falou, meu povo não, o seu povo, Senhor. É nosso povo. Deus tem muita paciência conosco, mas sabe de uma coisa? Deus está chegando num momento onde a história tudo está se acelerando. Nós vamos aprender muitas coisas, tudo está se acelerando. Então, qual é o processo? O processo inverso do que eles fizeram. Que vamos subir a montanha. Que Deus coloque no seu coração de entrar nesses lugares. E que Deus coloque no seu coração desejos de ter um coração diferente como teve Josué e Caleb. Que Deus coloque no seu coração de que devorar os seus inimigos. Quando você devora o seu inimigo, aquilo se torna um nutriente para você correr mais rápido. Vou te dizer uma coisa. Se a gente não fizesse a escola, talvez a escola acabasse. Porque perde a fé, perde a expectativa, perde a esperança, perde o momento. Sabe o momento? Satanás queria matar a visão. Como ele quis matar a visão de muitos aqui. Mas quando você enfrenta seu inimigo, você tem que matar eles, e isso se torna o quê? Uma mesa diante dos seus inimigos. Se torna o quê? O seu alimento para você correr mais rápido. Você vai ver o que vai acontecer. Nós enfrentamos os inimigos. E sabe o que vai acontecer? Uma explosão. Porque Deus espera de nós que nós enfrentemos com o coração certo. Mas vai exigir muita coisa de nós. Uau! É muita coisa. Existe hoje, então, um lugar que Deus nos chama para livre acesso a um lugar. Acho interessante preste atenção, quando Jesus estava sendo batizado, a Bíblia fala que os céus se abriram. E quando os céus se abriram, uma pomba desceu sobre a cabeça de Jesus e ele foi o quê? Cheio do Espírito Santo. Não foi isso que aconteceu? Interessante, aquela mesma palavra que diz que o céu se abriu, a mesma palavra que está quando o véu se rasgou. Significa o quê, querido? Significa que existe um lugar que Deus vai abrir para você quando você for batizado com o Espírito Santo. A gente não sabe o que é batismo com o Espírito Santo mais. Quando existe um espírito de transformação que possui você. O véu se rasgou e o céu se rasgou. Quando o véu se rasgou, significa então que já não era mais um sacerdote que uma vez por ano ia até o Santo dos Santos trazer uma revelação. Agora o acesso estava aberto para todos aqueles que desejam entrar. Da mesma forma, os céus estão abertos para que todos aqueles aqui neste lugar que desejam ter experiências de empoderamento do Espírito possam experimentar. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque uma das palavras proféticas que tiveram que Deus vai aumentar o nível de milagres. Você vai performar mais milagres. Deus vai entregar nas mãos de muitas pessoas muitos milagres. Nós vamos ter muitas experiências aqui também sobre isso. Transferência de unção. Ativação na sua vida. Seu ministério vai ser um, vai ser outro. A partir do que? Quando Deus pega você e te leva para um outro lugar. Quantos querem ter dons? Mas mais do que você ter dons, Deus quer que você entre no Santo dos Santos. O grande problema, meu querido, é muito simples. Por que Ele não empodera a todos?
porque ele perde muitos. Os dons têm feito pessoas se perderem com Deus. Então, nessa última estação, o que ele está fazendo? Eu vou te dar dons, mas entra no Santo dos Santos primeiro. Na antiga estação, muitos tiveram dons de milagres, dons de cantar, dons de pregar, começaram o seu ministério e esqueceram de Deus. Começaram o seu ministério e se envaideceram. São tão poderosos com o seu dom que não precisam mais de Deus. Nesses últimos dias, Deus está dizendo, eu preciso de pessoas que vão lá, no meu lugar de intimidade. Aí, quando eles saírem de lá, os céus vão se abrir, o véu vai se rasgar. Eu vou entregar para eles não apenas uma herança, mas eu vou dar dons, talentos. Mas aí eles vão saber o que eles vão fazer com esse talento. Eles não vão se perder no meio do caminho. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo, queridos. Deus está mais rígido. Deus está mais pontual conosco. Porque os tempos são outros. E eu quero que você, não quero tardar muito por causa do horário, amanhã nós temos um dia inteiro para poder seguir, tá? Mas eu quero que você entenda uma coisa. O espírito de Elias precisa ser liberado sobre essa nação. Eu vou deixar você pensando à noite sobre o que eu vou falar, tá? Estamos vivendo um tempo onde as pessoas se impressionam com os problemas ao invés de se perderem na presença de Deus. Estamos vivendo um tempo onde, quando você tiver a capacidade de realizar uma coisa, você pode ter certeza que não foi Deus que te deu. As tarefas que Deus mandar você fazer, você não vai conseguir fazer sem Deus. Outra coisa que você precisa entender. O Brasil está vivendo um tempo, o mundo está vivendo algo, onde o espírito do anticristo está sendo liberado sobre as nações. Eu moro fora do Brasil, eu converso com pessoas do mundo todo. Todos estão tendo o mesmo sentimento. Qual é esse sentimento? O anticristo está vindo. O espírito do anticristo está sobre nós. Essa pandemia, essa máscara que somos obrigados a usar, né? E tudo mais, entendemos a realidade de uma doença, etc. Mas o espírito de controle está sobre o mundo. Tá? Segundo lugar, estamos vivendo uma época, preste atenção, onde a própria esquerda no mundo está sendo dominada por movimentos sem Deus, não há moral, os fins justificam os meios. Vivemos um tempo onde o espírito de sexualidade tem sido aflorado no mundo, de perversão sexual. Hoje você falar que você é contra alguma coisa, você está em pecado, porque você está dizendo que você é contra o que é normal. E Deus, nesses próximos anos, Ele vai liberar janelas. Fala comigo, janelas. Por isso Ele está treinando. Olha para as suas mãos. Ele vai treinar você durante esses próximos tempos. Então, pegue cada palavra, anote cada palavra. Não perca tempo durante esse momento aqui, porque a Satanás ele vai tentar roubar sementes. Guarde cada palavra, medite sobre cada palavra, porque você vai precisar cada uma delas nos próximos anos. Cada palavra, eu te garanto que você vai precisar. E Deus está regimentando um exército preparado para viver uma época em conjunto com o anticristo. O espírito do anticristo já está sobre o mundo. A China tem um desejo de dominar pessoas. E nós estamos aqui diante de uma eleição, estamos diante de... Eu não sou político, graças a Deus, eu não gosto de política, mas eu também podemos dizer que sabemos que existe um espírito do anticristo dominando o mundo. Outra coisa que nós percebemos claramente ao redor do mundo, que nós podemos perceber, percebemos que é um tempo onde a nossa educação está sendo o quê? Fraudada. Na minha época, se ensinava só coisa boa para a criança. Hoje, se ensina coisa ruim. Você tem que desconstruir muita coisa que os nossos filhos
vão aprender na escola. Vai chegar uma época que você vai ter que ensinar o seu próprio filho. Porque você vai ter conflitos morais muito grandes. Outra coisa que você precisa entender, que nós vamos ter janelas de oportunidades. A janela está se fechando durante esse ano, talvez esse semestre. Talvez só vai voltar em julho, agosto. Você vai ver no Brasil. Vai tudo fechar de novo. Espero que não, espero que eu esteja errado. Tá? Mas, essa janela, o que é importante dizer é o seguinte: vamos pegar essas janelas de oportunidade e pregar o Evangelho. Vou te dar um exemplo. Tem alguém aqui de Belo Horizonte? Nós de Belo Horizonte. Na Praça 7, desculpa, Praça 7 não. Na Praça da Liberdade, ontem eu estava lá, eu vi o quê? Um mundo de pessoas pregando seitas, mas a igreja não está mais na rua. Nós estamos na televisão, nós estamos em vários lugares, mas nós estamos com medo, estamos na internet, mas nós não estamos na rua. Nós não estamos mais pregando o Evangelho na rua. E aí vem o quê? Quando alguém não ocupa um espaço, Satanás vem e ocupa. Queridos, quando você voltar para a sua casa, comece a promover evangelismos de rua. Quando você voltar para a sua cidade, ganhe a sua cidade em oração e intercessão, mas também seja ousado. Vá lá e conquiste a sua cidade em oração e evangelismo. Uma outra coisa que a gente precisa entender é o quê? Que daqui para frente, nós vamos ter que nos posicionar. Fala comigo, nós vamos ter que nos posicionar. Há uma guerra contra a semente, queridos. Há uma guerra que vai definir. E aí, uma grande pergunta que eu quero fazer para você essa noite. Quem te define? Você vai entender a minha pergunta. Quem define quem você é? Quais são um conjunto de valores, ideias e espírito que define quem você é? Aquilo que você é definido é aquilo que você se torna. Aquilo que você contempla é aquilo que você se torna. Os valores que você observa, as músicas que você canta, as pessoas que você ouve, tudo que você faz é definido por valores. Uma pessoa, me perdoe, ainda bem que está sendo gravado, mas tudo bem. Eu não gosto dessa questão de caixinha de pergunta e resposta. Porque as pessoas elas querem definir uma vida numa pergunta. Mas elas não abrem o coração quem elas realmente são. Claro, algumas perguntas, né? Mas eu quero dizer uma coisa para você. Imagina Jesus respondendo uma caixinha de resposta e pergunta. Imagina Jesus respondendo uma caixinha de resposta, de pergunta e resposta. Imagina Jesus. Você acha que ele faria isso? Ou você acha que ele ia sentar com as pessoas e ele ia explicar com coisas simples, como parábolas, coisas simples de revelação para poder tocar o coração das pessoas, porque a pessoa só quer pegar uma pergunta para poder pecar. Outra coisa que você precisa entender também, queridos, não é o tanto que você pode fazer ou que você não pode fazer, a pergunta é sem ser invertida. O quanto de Deus eu quero na minha vida? O quanto que eu quero que Deus defina o que eu sou? Não é que se é pecado ou não você ouvir música do mundo, se é pecado ou não eu ir em tal lugar. Minha pergunta é ao contrário. Quem você quer que defina o seu futuro? O que você quer que fale ao teu coração? Por isso que eu não gosto. É pecado? Nem tudo aquilo que eu faço é lícito, me convém. Não chego ao ponto de dizer o que é pecado. Você não vai para o inferno porque você ouve uma música do mundo. Mas você não é atraído para o céu, para esses lugares, se aquilo que te define te coloca em xeque. Minha pergunta são: aonde estão os absolutos de Deus? Ou tudo se tornou relativo nessa geração? E eu quero terminar, eu sei que já está tarde, todo mundo com fome.
Mas muita gente chegou de viagem. Amanhã a gente continua. Eu vou ficar o dia inteiro com vocês. Fica tranquilo. Eu quero vocês inteiros aqui. Tá? É muita informação, mas eu quero que você preste atenção. Guarde essa pergunta essa noite. Você vai guardar. O que você quer que defina você? Vou trocar. Que ambiente e atmosfera definirão quem você é? Pare de fazer pergunta o que pode ou não pode e comece a fazer uma outra questão. Senhor, qual é a atmosfera que vai me definir? Quem vai falar ao meu coração? Quem estará sobre mim, me conduzindo não para o céu, mas para o lugar de intimidade? O alvo não é para o céu. O alvo é trazer o céu para a terra. Não é o que me fazem na pontinha. Imagina aqui o limite do céu e inferno. Não é chegar na pontinha do inferno, mas chegar mais perto do céu. Quem define quem você é? Quem define o que você quer? É assim você define uma geração. Uma geração é definida pela atmosfera que ela foi movida. Uma geração é definida por aquilo que move o coração delas. Hoje eu só consigo ouvir ecos de uma outra geração. A gente não precisa de ecos, nós precisamos de vozes. Nós não precisamos do que eu creio, eu acredito ou não acredito, eu tenho uma opinião de... Eu não quero a opinião de ninguém. Eu quero saber o que o Espírito Santo define e me atrai para esses lugares. E à medida que ele atrai, olha, não é porque eu posso ou não posso, mas eu quero entregar, porque o sacrifício me conduz a esse lugar. É o que não é o que eu posso ou não posso fazer, mas o que Deus quer que eu entregue porque eu quero chegar naquele lugar. Você está entendendo a diferença? Todos entenderam essa diferença ou não? Tem alguém que tem dúvida? Preste atenção, queridos. O que você quer que defina você? E eu vou te falar uma coisa, quando você carrega, aliás, quando você chega nesse lugar, e você volta, você não precisa nem abrir a sua boca, porque aquilo que você carrega define outras pessoas. Aquilo que eu defino em mim, eu defino em outros. Se eu defino algo em mim, eu influencio alguém para definir outros. Eu quero terminar o texto que está no Evangelho de João, capítulo 12. Você vai ficar louco. O Evangelho de João, capítulo 12. Cara, eu amo essa escola, tá? Eu amo isso aqui. João, capítulo 12, diz assim: 6 dias antes da Páscoa. O número 6 é o quê? O número do homem, a nossa humanidade. As nossas caixinhas de pergunta e resposta. Os nossos achômetros. Número 6 é o quê? Meu talento. Talento é meu. Meu dom. Eu canto, eu toco, eu prego. Cara, eu vou até para um monte, todo mundo morre, todo mundo aplaudindo. Que coisa ridícula, Jesus. Alguém pagar milhões e milhões para subir uma montanha, para quase morrer, o povo só ainda acha lindo. Será que vocês não estão achando loucura? Esse país precisa entender, cair com uma consciência, sabe, de arrependimento. Será que eu estou louco? E a gente acha normal. Normal. Não tem nada de normal. Isso é 6, número 6. Antes da Páscoa. O que é Páscoa? A palavra Páscoa significa passagem, Passover, que significa uma transição. É um convite a subir nos altos lugares. Tá? Então ele convida uma geração para chegar nos altos lugares. E aí tem uma mesa. Essa mesa. Primeira mesa que eu vejo é a mesa que eu falei dos nossos inimigos. Certo? Falei algo que me tocou muito, que eu quero compartilhar com você. O quê?
Quando a gente devora nossos inimigos, isso nos traz o quê? Nutrientes para a próxima estação. Segundo lugar, aqui nós temos Jesus. Jesus é o milagre. Aliás, Jesus é o Jesus. E Lázaro é o milagre. Os dois protagonistas. Jesus e o milagre. Sentados numa mesa. Né? Todos os canais de televisão, se possível, ao vivo, na internet. Jesus e o milagre. Lázaro havia ressuscitado dos... Todo mundo olhando aquela mesa, os protagonistas. Eu estou falando, fazendo uma tipologia à nossa geração. Tá? E de repente, fala comigo, de repente, vem uma mulher e rouba uma cena. Aquilo estava fora do script. Poxa, ela não era para entrar nesse lugar, ela não era para fazer isso. Ela pegou um vaso de alabastro, quebrou, pegou os seus cabelos e lavou os pés de Jesus. E Jesus, porque você está me atrapalhando, porque eu tenho um número de seguidores que não vai entender o que você está fazendo. É melhor eu subir a montanha, quase morrer, dá muito mais ibope. A gente precisa começar a dar nome a essa nação, a coisas, para a gente não envergonhar o reino mais. Eu sinto vergonha do reino. Ao invés disso, sabe o que Jesus fez? Jesus ficou e aquela mulher quebrou um vaso de alabastro. Pegou os seus cabelos, quer dizer, cabelo não é para enxugar pé. Ela entrou num lugar de intimidade. E ela trouxe a fragrância do reino. Enquanto os religiosos disseram, por que você não vende tudo e dá para os pobres? Jesus disse, o que ela fez vai ser sempre... Sabe por quê? Quando você rompe os céus e traz uma pérola dos céus, a existência, na manifestação, você marca uma geração. Mas ela roubou a cena, mas ela apontou para os pés de Jesus. Fique de pé no seu lugar. Nesses próximos anos, Deus vai fazer a gente roubar a cena. Mas a gente precisa criar um ambiente de glória. E esse ambiente de glória que Deus quer que a gente crie, a gente precisa sempre se lembrar que quando Deus te levantar, aponte para os pés de Jesus. Aqueles que foram marcados com uma relevância nunca vão se esquecer de apontar para os pés de Jesus. O mais importante não é a cura que você vai usar. O mais importante não são os dons que Ele vai entregar, não é a herança que Ele vai te... O mais importante é você não perder Deus trabalhando para Deus. O mais importante é você ser uma pessoa tão cheia de Deus que vai pagar qualquer preço para permanecer no alto lugar. Levante as suas mãos assim para Ele. Eu sei, Jesus, que o Senhor convidou para um banquete. Aprove o Senhor trazer quem o Senhor quiser. Aprove o Senhor trazer cada um aqui, Senhor. Eu não sei o que fez com que cada um pudesse chegar aqui. Mas eu sei de uma coisa. Os tempos estão se findando, Jesus. O espírito de anticristo já está no mundo. E que uma geração precisa ser treinada a andar nesses altos lugares. Precisamos treinar os profetas, precisamos trazer a visão do reino. Precisamos ser homens e mulheres que saibam caminhar com Deus. Levanta suas mãos assim, fala, Jesus, faça eu honrar esse privilégio. Sei que você não vai dormir como você dorme na sua casa, talvez não coma como você come no melhor restaurante, talvez você vai ter que pagar um sacrifício de ver o ronco do seu irmão, né? Vai ter que... Eu sei que não é fácil, mas eu sei de uma coisa. Se você vencer todos os seus inimigos, e o pior deles é
a sua murmuração, é você. E se você conseguir vencer tudo isso, falar: Deus, eu quero a minha herança. Eu quero a minha herança, Jesus. Eu sei de uma coisa. Há um temor aqui nesse lugar. E o que Deus vai fazer aqui, Ele vai tocar a nação inteira. Deus falou comigo, queridos, eu citei para você o que está acontecendo no Brasil. Deus falou comigo que esse ano nós vamos fazer um second wave no Rio de Janeiro. Nós vamos fazer um movimento de liberação da voz profética na nação. E para isso eu convidei todos os profetas do mundo todo para estarem aqui. A gente pensa em fazer isso lá pelo mês de julho, agosto, a gente não sabe ainda. Mas por que isso? Porque quem pode salvar o Brasil não é um presidente. Quem pode salvar o Brasil não é candidato A, B, C ou D. Quem pode salvar o Brasil é Jesus. Levanta suas mãos assim e fala: Jesus, eu te amo, Senhor. Eu quero mais. Eu quero viver o melhor de Deus na minha vida. Nós queremos trazer de volta a arca, Jesus. Queremos trazer de volta a voz profética, Senhor. A Bíblia fala que Elias representava o profético. E que ele, a primeira coisa que ele fez foi colocar cada pedra no seu devido lugar. Aí fogo caiu dos céus. Existe então aqui um ministério de Elias, que vai ser repartido fogo na vida de muitas pessoas.